Sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 64 do sexto ano de matemática. Vou dar um zoom aqui um pouquinho. Então, nós vamos estar fazendo essa atividade aqui, ó. Atividade 1, né? Complete o quadro abaixo. Então, o quadro abaixo eu vejo que aqui, ó, eu vou colocar aonde falta o radicando. Aí eu vou preencher com o índice, aqui com a raiz quadrada e aqui como eu indico essa raiz. Então, se a gente ver, a gente já tem alguns, né, detalhes aqui, ó. Então, eu tenho assim, ó, radicando 64, isso significa o quê? Que dentro da minha raiz aqui, ó, eu vou ter o 64. Então, dentro dessa raiz, eu vou ter o 144, que é o meu radicando. Como o meu índice é o 2 aqui, lembra? Não precisa pôr, mas eu vou pôr aqui para vocês lembrarem. Então, raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz quadrada, né? A raiz aqui nesse caso, ó, vai ser 12. Tá? Eu tenho que tentar ir achando dessa forma. Ó, aqui eu sei que o índice é 2 e a raiz é 13. Então, para me descobrir qual é o radicando, basta eu pegar esse 13 e multiplicar por ele mesmo. Ó. Se eu fizer assim, ó, 13 vezes 13, né? Então, se a raiz é 13, quando eu multiplico ela por ela mesma, quem que eu vou achar? O radicando. E 13 vezes 13, fazendo essa continha, ó, dá 169. Então, meu radicando é o 169, meu índice é o 2, a minha raiz quadrada é o 13, então eu vou ter aqui a indicação, a raiz quadrada, que eu não preciso pôr o 2, de 169. Isso é igual a 13. Lá em cima, ó, ficou faltando, né? A raiz quadrada de 144 é o 12, tá? E aí aqui de baixo nós temos que a raiz, o que aqui também, ó, quadrada de 324 é 18. Então, o nosso radicando é o 324, né? O nosso índice é 2, que é o quadrado, e a nossa raiz é o 18. Então, preenchida a tabela, terminado, tá? Atividade 2 fala o seguinte: se 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64, então a raiz quadrada de 64 é 8. Observando esse exemplo, complete a sentença abaixo. Então, no item A, então, acompanhando esse exemplo aqui, ó, 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8 igual a 64, então a raiz quadrada de 64 é 8. Nós vamos fazer aqui o que está pedindo. Então, ó, 6 ao quadrado é o quê? 6 vezes 6. E 6 vezes 6 dá 36. Então, ó, a raiz quadrada de 36 é 6. No item B, nós temos 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, no item D, nós temos 2 ao cubo. 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Na E, nós vamos ter, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nós vimos que, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Tá? Então, vamos para próximo exercício. No próximo exercício, nós temos aqui a letra F. A letra F está falando o seguinte, ó, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a
27. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3, né? No item G, nós temos aqui 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Na letra H, nós temos 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. No item I, nós temos 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que é 49. Então, a raiz quadrada de 49 só pode ser 7. Na letra J, nós temos aqui 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que deu 125. Ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Na K, nós temos também 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que deu 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Na L, nós temos 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Ó, 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, se aqui deu 1000, então a raiz cúbica de 1000 só pode ser 10. Letra M, nós temos 1 elevado à quinta. Então, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, se eu fizer 1 vezes 1 várias vezes, não vai mudar. O resultado vai continuar sendo 1. Então, a raiz quinta de 1 é igual a 1. N, 1 ao cubo. Da mesma forma, 1 vezes 1 vezes 1, isso é igual a 1. Então, a raiz cúbica de 1 é igual a 1. No O, da mesma forma, 1 à oitava, a gente viu que vai dar 1. Então, se 1 elevado à oitava potência dá 1, então a raiz oitava de 1 só pode ser 1 também. Ok? Na tabela aqui, ó, 3, complete os quadros com as potências e as raízes. Então, se a gente prestar atenção, ó, a raiz quadrada de 2 é igual a 0. 0 elevado a 2 é 0, né? 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 0 também vai ser 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. A raiz quadrada de 1, então, é 1. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, então 2 vezes 2, então a raiz quadrada de 4 só pode ser 2, então, nesse caso. Se 3 ao quadrado é 9, então a raiz quadrada de 9 só pode ser 3. Se 4 ao quadrado é igual a 16, então a raiz quadrada de 16 só pode ser 4. Tá? E assim da mesma forma. Então, se 5 ao quadrado é igual a 25, então a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Da mesma forma, se 6 ao quadrado é igual a 36, então a raiz quadrada de 36 só pode ser 6. Se 7 ao quadrado é igual a 49, então a raiz quadrada de 49 só pode ser 7. Se 8 ao quadrado é igual a 64, então a raiz quadrada de 64 só pode ser 8. Se 9 ao quadrado é 81, então a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, feita a correção aí da aula 64, até a próxima correção.